boa noite mais uma vez. Prazer aqui estar com vocês, dividindo esse momento de aprendizado mútuo e uma satisfação aí ter o grupo formado aí por diferentes profissionais, diferentes áreas, educação física, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, acho que falei psicologia e outras áreas, né? Terapia ocupacional, psicopedagogia, enfim, um público bem diversificado. Até mesmo porque essa área é uma área que interessa aos profissionais, tanto da área da saúde como da área da educação. E é um tema bastante interessante que nós iremos abordar hoje. E aí, no final, darei um espaço para que vocês possam realizar as perguntas. Eu não me preocupei muito com o tempo, né? Talvez passe um pouquinho de 60 minutos. A aula vai ficar gravada e aí vocês podem, ao longo desse período aí dos dias, até o dia 12, rever essa aula, né? Então, vou dividir aqui os slides com vocês. Então, vamos lá. O tema de hoje é sobre os transtornos do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento associado aos transtornos motores, as disfunções motoras, que seriam as dispraxias. Bom, eu sou professor para quem não me conhece, sou professor da UDESC, a Universidade do Estado, desde 96. Trabalho no programa de pós-graduação também da universidade, desde 97, e coordeno o Laboratório de Desenvolvimento Humano. Esse é o nosso site e o e-mail também, logo aí na sequência. Então, o laboratório que nós trabalhamos é um laboratório que tem já em torno de 24 anos esse ano, e nós trabalhamos com 3 linhas de pesquisa, mas não só de pesquisa, mas de extensão e ensino. Uma das linhas é sobre o desenvolvimento do lactente, no que refere a risco social, risco neurológico, e ao longo dos anos resultaram aí trabalhos de publicação, não só de artigos, mas esse ano nós conseguimos, depois de um longo tempo aí desenvolvendo pesquisa, a gente publicou esse ano o Manual de Avaliação do Desenvolvimento Infantil. Então, é um protocolo de avaliação para essa idade. A área que nós temos assim mais, não só em relação à experiência, mas com mais trabalhos científicos desenvolvidos também, e outros profissionais que vieram trabalhar nessa área com pesquisa, com trabalho de mestrado e doutorado, foi a área de educação infantil, ensino fundamental e educação especial. Então, nessa área também nós temos já alguns livros publicados. O mais recente é sobre as inteligências, atividades lúdicas para as inteligências. O material ficou bem legal, bem bacana. E os outros, também um protocolo de avaliação, que é a EDM, que nós iremos falar ao longo do curso. E também para quem trabalha com a terceira idade, que é outra linha de pesquisa que também nós trabalhamos. Então, aí envolve idosos que fazem parte de grupos, idosos com Parkinson, com Alzheimer e outras alterações neurológicas e físicas, motoras e tal. Bom, quando a gente fala em alterações, sempre a ideia é pensar assim,
Em que momento ocorre essa atenção? Essa atenção, aqueles sinais, sinais de alerta para o neurodesenvolvimento. O período que eu passei realizando minha tese de doutorado, foi já faz um tempinho, período que eu morei na Espanha, de 91, 1991, final de 91 até 96, esse período em contato ali com os pacientes nos hospitais, principalmente no período que eu estava fazendo doutorado. A gente levantou esses dados que as famílias e as escolas acabam encaminhando o paciente, a criança ali, o aluno, intermediando através dos pais para um profissional especializado e aonde é dado o diagnóstico através de uma equipe, por volta aí de 9 anos de idade, 8 anos e meio, 9 anos e meio. Então, é um período bastante tardio de diagnóstico, considerando todas as etapas anteriores, ali a pré-escola, né, a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental. Então, é um período tardio. Claro que quanto mais cedo é identificado uma alteração, melhor é o prognóstico. Quanto mais tarde, não que seja tão ruim o prognóstico, mas os programas de intervenção acabam ficando mais complexos. Então, o que vem a ser essa atenção precoce? Aqui uma breve definição. Então, é um conjunto de intervenções direcionadas à população infantil, desde o lactente até o ensino fundamental. Também as intervenções envolvem principalmente a família no sentido de desejar que a situação possa acontecer, e a escola também como que participa também desse processo, que é importante. Então, o objetivo é dar respostas imediatas às possíveis alterações, sinais de alerta, indicadores de risco, tanto neurológico como social. Também as alterações elas podem ser transitórias ou, mediante uma alteração mais grave, se tornar mais permanente. Aqui os níveis de intervenção em atenção precoce. Em geral, os profissionais da área da saúde e educação trabalham em programas secundários e terciários. Atenção primária envolve já um período um pouquinho mais complexo, né? A prevenção primária dos transtornos. A orientação em relação à gestação, tá? Os cuidados que a mãe deve ter, etc. Já a secundária, ela já é a identificação precoce e o diagnóstico precoce, onde você já trabalha ali com a família e com a escola para tentar auxiliar no sentido de identificar aquela situação problemática que ocorre durante esse processo. Pode ser no período lactente, pode ser no período de educação infantil ou fundamental. E os programas de intervenção e apoio à família, que vêm a ser as intervenções terciárias. A intervenção precoce, ela passa por um processo. Então, primeiro a detecção precoce, a detecção mais, diríamos assim, o nome está dizendo, bem no início do processo, que é o levantamento da população de risco neurológico. Em determinadas patologias é mais complexo. Uma criança com autismo já é mais complexo a detecção no período lactente. Geralmente ocorre em um período mais adiante.
E o diagnóstico também, às vezes o diagnóstico na experiência de clínica com equipes, a gente observa que o primeiro processo é você ter condições para descartar todas as possibilidades. Para isso, isso envolve alguns, quando você não tem bem claro a origem do problema, a causa, fator primário, então aí vocês têm que buscar os marcadores, e às vezes marcadores não são tão simples assim. Então, com auxílio de outros profissionais, para descartar uma deficiência ou um comportamento mais limitado da cognição, precisa fazer um teste cognitivo, então nem sempre um profissional que não é da psicologia vai conseguir realizar tal avaliação, tem que contar com o psicólogo, e assim outras alterações, vai contar com fono, com um psiquiatra ou com um neuropediatra, para poder chegar e até mesmo o próprio médico, ele para avançar no diagnóstico, ele tem que utilizar de ferramentas que ele por si só não consegue identificar tais problemas associados. Então, ele precisa de uma neuroimagem funcional, precisa de um exame mais clínico, mais especializado, precisa de exames que nós chamamos complementares para facilitar nesse diagnóstico. E aí, o processo que... Bom, a atenção precoce, ou a prevenção secundária, aí, ela passa, né, passa por segmentos. Então, aqui eu tive o prazer de trabalhar com uma equipe em Sevilha, de unidade de neonatologia e neuropediatria, onde eles faziam o segmento de 0 até os 10 anos, considerando que toda criança de risco neurológico também apresenta risco para o rendimento escolar. Então, mais ou menos 40% das crianças que nasceram com fatores de risco, parto gemelar, com prematuridade, né? Pré-termo, crianças que nasceram com baixo peso ao nascer, que tiveram sofrimento fetal, que outras alterações durante o período, sepse, enfim, outras alterações, elas podem manifestar também em idade escolar problemas na aprendizagem escolar. Então, 40% dessa população de risco neurológico poderão apresentar também risco no desenvolvimento ali na aprendizagem escolar, o que vem a ser transtornos de aprendizagem futuros, né? Transtorno de leitura, escrita e cálculo, transtorno de linguagem expressiva, compreensiva e etc. Então, aí as etapas, né, como ocorre. Então, a atenção precoce é importante o monitoramento ao longo do tempo. Aí, o diagnóstico é feito por uma equipe e a intervenção também é feita por uma equipe interdisciplinar, porque se precisa de fonos, precisa de pedagogo, psicopedagogo, de intervenções ou na área motora, né, com alguns linkam com estimulação motora ou a própria psicomotricidade, ou com a terapia ocupacional, com a fisioterapia. Então, são diversos procedimentos aí que ocorrem ao longo do tempo. Depende do nível de comprometimento também da criança. Em geral, as unidades
de segmento maturativo, elas trabalham com diferentes profissionais. Então, neonatologia, ali os primeiros dias que a criança ao nascer, depois a neuropediatria, a psiquiatria, a psicologia neuroevolutiva, né? Também psicologia e a parte motora, observando comportamentos, e a pedagogia ali no campo escolar. Então, os profissionais, quem trabalha aí com clínica, é importante ressaltar essa questão do trabalho em equipe. Fora do país, é comum na Europa eles trabalharem com equipe. No período que eu morei fora, o pessoal trabalha em equipe, trabalham e sintonizam, né? Tem essa troca de informação, fazem estudo de caso clínico, discutem e tal. Aqui não é tão comum, né? Às vezes você recebe um paciente ou faz uma avaliação, aí você tem que ligar para o profissional, perguntar, aí o profissional, não lembro do paciente, tal, faz tempo que eu não atendo, não sei se ele fez isso, fez aquilo, ou mediante até um relatório. O profissional pede, você pode encaminhar o relatório para mim, aí você encaminha, mas a pessoa esquece também de complementar com o relatório que ela realizou, né? Então, essa dificuldade que nós temos de emissão de relatórios e para fechar um possível diagnóstico. O papel da família também é importante. Então, a família tem um papel bastante importante nesse processo. No sentido da cooperação, envolvimento da família, de buscar uma solução, de tentar resolver aquela situação. É importante também entender que determinadas situações nós temos que pensar o indivíduo, ele tem ali o que se chama uma curva, né? É uma linha ou até mesmo uma curva de normalidade, onde estabelece em que situação ele se encontra. E ele pode oscilar, né? Não significa que seja algo assim tão linear. Mas 60, como eu coloquei aqui, 60% dos transtornos psiquiátricos começam na infância e tem um percentual alto, né? 6 de cada 10 não apresentam doenças psiquiátricas, mas um percentual sim. É claro que considerar o Brasil de norte a sul, então nós temos também situações complicadas que fatores ambientais podem influenciar nesse neurodesenvolvimento. Por exemplo, saneamento básico, situações socioeconômicas, e outras questões nutricionais, né? O ambiente que a criança vive no ambiente hostil pode influenciar também nesse processo de neurodesenvolvimento. Bom, as dispraxias, que é o tema mais que iremos abordar hoje, o que vem a ser dispraxia? Bom, em primeiro lugar, para vocês entenderem, é que a nível mundial tem a escola norte-americana, ela não dá muita ênfase a essas terminologias, as dispraxias. Quando dá, associa as disfunções motoras aos transtornos do desenvolvimento da coordenação. Então, faz um paralelo. Quem tem dispraxia tem transtorno de desenvolvimento da coordenação para a escola norte-americana, né? Na escola europeia, é um tema um pouquinho mais abrangente, estudado, até mesmo porque a escola europeia tem
diríamos assim, alguns profissionais que trouxeram outros elementos sobre a importância das alterações das disfunções motoras para outros transtornos neuroevolutivos. Um desses autores clássicos aí da escola europeia, no início do século XX, vocês muitos já conhecem. Vem lá com Dupré, depois vem com Henri Vallon, e depois, na sequência, com a Júlia Guerra, a escola da neuropsiquiatria, né? No início do século XX, aí nos anos 40, 30, 40, 50, até a Júlia Guerra publicar seu manual, que é o equivalente ao DSM hoje, né? Manual de Psiquiatria Infantil, que é um livro onde traz referências aos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, ele fala ali no próprio manual dele de psiquiatria, traz algumas alterações, cita hoje outros transtornos mais trabalhados, como TDAH e outras alterações, e os termos que eram utilizados na década aí, no século passado, termos que vocês já devem ter escutado, uma disfunção cerebral mínima, síndrome hipercinético, tal, enfim, para associar as alterações motoras associadas a um determinado comportamento. Então, a diferença aqui que nossa abordagem, quando a gente fala em dispraxia, ela não fica limitada apenas à área da coordenação, porque a área da coordenação é uma área tanto para o lactente como para a educação infantil, ensino fundamental, ou até para a terceira idade. A área da coordenação ela envolve dois domínios motores, que é a área motora fina e a área motora global, ou coordenação motora global. Então, a área da coordenação ela envolve os movimentos mais amplos e os movimentos mais específicos, mais finos. Porém, as disfunções motoras elas não estão limitadas apenas à área da coordenação. Ela envolve também a área da propriocepção. A área da propriocepção é mais importante que a área da coordenação global. Se nós pensarmos em crianças com transtorno de desenvolvimento da coordenação, eles têm problemas, o nome está transtorno de desenvolvimento da coordenação. Porém, os movimentos, os transtornos do TDC clássico, eles não estão limitados apenas à fina e à global, e sim também à área de equilíbrio. E a área de equilíbrio envolve uma propriocepção, porque para você manter em posturas de equilíbrio, você tem que ter um controle da respiração, um controle dos segmentos corporais, né? Músculos anteriores, posteriores, que vão estabilizar o corpo ou que você vai manter numa postura, né? Uma postura ereta ali durante o intervalo de tempo, ou com um segmento, com outro segmento, lado direito, lado esquerdo. E esse ajuste corporal, ele só ocorre com um maior conhecimento do seu próprio corpo, que é essa percepção que nós chamamos do nosso próprio corpo, do seu eu, né? Então, o seu eu significa propriocepção, percepção do seu eu. E quando o indivíduo não consegue perceber o seu eu, ocorre esse desequilíbrio, né? Claro que para você manter numa postura de equilíbrio, tem muitos elementos que estão envolvidos. Não é só uma questão de postura.
ou de peso, né? Ou de segmento corporal. Envolve uma questão a nível neurológico, via cerebelar, envolve via vestibular, a audição, ouvido interno, para você perceber o seu ambiente, esse ajuste. E esse ajuste já ocorre lá no período lactente. No período lactente, a criança, quando começa a marcha sem apoio, ela já está trabalhando a propriocepção, sem perceber, né? A criança, quando ela mantém uma postura estática com apoio, ela já está fazendo esse ajuste proprioceptivo. Então, do ouvido interno, na posição de flexão e extensão do tronco, que onde o corpo trabalha em 3 eixos: eixo transversal, eixo vertical e eixo sagital. Então, essas situações faz com que a criança, de uma forma proprioceptiva, movimentos como nessa fase são muito conhecidos como período sensório-motor, ela não tem essa consciência ainda, mas ela, através do gesto motor, do movimento automático, ela vai melhorando essa propriocepção, esse ajuste corporal e vai coordenando melhor a sua postura, até para desencadear a marcha, né? A marcha sem apoio, que se dá ali dos 10 aos 15 meses. Então, a propriocepção, o equilíbrio é de extrema importância no desenvolvimento motor, né? Só que a propriocepção não envolve só equilíbrio, envolve também o esquema corporal, né? Que é essa representação, essa imagem, é a expressão do corpo através do movimento, que é o que a gente chama esquema corporal. Que envolve o tônus, envolve essa modelagem corporal. A outra área importante que vai de encontro a quem trabalha com escolares, tanto na educação infantil, ensino fundamental, ou até mesmo na estimulação de criança com problemas de aprendizagem, é a área perceptiva. A área perceptiva, ela envolve espaço e tempo. Então, se uma criança tem problemas na área perceptiva, ela vai ter problemas escolares, né? Porque a área perceptiva envolve percepção direita, esquerda, envolve ritmo, atenção, concentração, envolve o ritmo lento, ritmo rápido, mesmo a escrita, né? A escrita, quando você realiza os movimentos de esquerda para direita para iniciar o processo de organização da escrita, ela envolve uma percepção do espaço limitado ali num caderno, em linhas estabelecidas, e ela começa do mais para o menos, significa que a criança tem uma percepção do tamanho e vai tamanho e velocidade. Então, ela começa numa velocidade lenta, no espaço grande. E ao dominar esses dois elementos, espaço e tempo, ela vai diminuindo esse espaço e vai aumentando o tempo de escrita e de leitura também, né? Então, isso é evolutivo. Avança a idade, ela vai acelerando esse processo. Então, quando a criança não consegue acelerar esse processo, significa que ela precisa trabalhar a sua percepção. Toda criança com transtorno de aprendizagem de leitura, escrita e cálculo, transtorno na linguagem expressiva, na linguagem compreensiva, tem que trabalhar a percepção. Então, a dispraxia não é um sinônimo de coordenação. A dispraxia é um sinônimo de coordenação, percepção e propriocepção. Então, é muito mais complexo, né, do que apenas limitar a área da coordenação. Aqui algumas publicações científicas que foram, isso aí,
Tem várias publicações em escolas diferentes, escola dinamarquesa, francesa. Na França tem muitas publicações sobre dispraxia, mas não é a dispraxia, ela não dá para ter o mesmo entendimento de um transtorno específico. A dispraxia é como se fosse um guarda-chuva, onde dentro desse guarda-chuva estão os transtornos motores. Obviamente que se uma criança tem problemas na escola, ela tem transtorno de aprendizagem identificado, né? Vamos imaginar transtorno específico de aprendizagem, transtorno de leitura. E a criança com transtorno de leitura vai ter uma grande chance de ter uma dispraxia, principalmente na área perceptiva. Uma criança com transtorno de desenvolvimento de déficit de atenção com hiperatividade, um TDAH, ele tem como característica a falta de atenção, concentração e um comportamento mais agitado, hiperativo. Não conseguem manter atenção no intervalo de tempo. Na área motora, o TDAH, ele apresenta problemas também na área perceptiva, espacial e temporal, porque para que ele possa manter a atenção e a concentração, onde exige a área temporal, ele vai ter dificuldade, inclusive em memória, né? Você faz uma atividade que envolva sequências lógicas de movimento, ele, decorrente da sua falta de atenção, não vai conseguir realizar tais movimentos. Então, TDAH tem problemas na área perceptiva e na área proprioceptiva, principalmente no equilíbrio, né? Porque o equilíbrio também precisa de atenção e concentração. E a atenção e concentração está associado à respiração. A respiração, controle respiratório, né? Você oxigenar o corpo, controlar a respiração, controlar a ventilação, coordenar esses movimentos respiratórios envolve um exercício de atenção e concentração, né? De mindfulness. Para que o indivíduo passe por esse processo, ele primeiro tem que entender seu corpo e as partes. Isso não ocorre assim da noite para o dia. Nós, aqui à direita do vídeo, tem 2 artigos que nós publicamos. Um foi em 2018, numa revista lá da Universidade do Estado de Goiás, sobre alguns conceitos de dispraxia e a identificação precoce de transtorno de desenvolvimento. E um estudo mais recente, que foi publicado esse ano, sobre a identificação, qual a prevalência das dispraxias em idade escolar, né, na educação infantil. Então, desse artigo de 2021 que nós publicamos. Então, foram 400 escolares que foram investigados da educação infantil, e o percentual muito baixo, né, de alterações motoras, em torno aí aproximadamente de 3% no nível inferior e muito inferior, 3%. E as áreas mais comprometidas para essas crianças, os domínios, foram a área motora fina e a área temporal, né? Porque a área temporal na educação infantil está associada à linguagem, à organização da linguagem. Bom, no DSM-5, no DSM-5, publicado em 2014, ele traz apenas transtorno de desenvolvimento da coordenação, né? Ele não traz transtorno de desenvolvimento da percepção ou da propriocepção. Ele só traz o transtorno de desenvolvimento da coordenação. E, para quem é fono, aí também traz os transtornos da fala, né? Que ainda cita como algumas alterações, dispraxia da fala, que aí é outro universo. Também tem as dispraxias
construtiva, depois a gente vai falar um pouquinho delas, mas aí já envolve componentes neurológicos. No CID, no CID-10, né, que o 2 CID-11 ainda publicar o ano que vem, 2022, ele também traz a dispraxia, mas traz transtornos em relação à coordenação motora, dispraxia do desenvolvimento, mas tem outras dispraxias, para quem é fono, dispraxia verbal, dispraxia óculo-motora e outras dispraxias aí, né? Bom, dissecando um pouquinho mais a palavra, é disfunção. Disfunção está associada aos transtornos. Transtornos podem ser neurológicos, pode ser um transtorno psiquiátrico ou apenas um transtorno específico de aprendizagem. Hipraxia. A praxia é um movimento intencional. Aí vocês têm que saber que nem todo movimento é intencional. E nem todo movimento é práxico. Existem movimentos automáticos, existem movimentos reflexos, existem movimentos condicionados. Então, é importante diferenciar que nem todo movimento é igual. O que a gente fala em dispraxia são os movimentos desejados, aqueles movimentos que você executa com uma certa intenção. Esses movimentos envolvem uma atividade cortical e podem estar associados a alguma dessas áreas: coordenação, propriocepção e percepção. A hierarquia do neurodesenvolvimento, ela ocorre também, é importante vocês saberem, né? Como diz Gesell, nesse sentido, céfalo-caudal da nossa cabeça, a nossa cauda. Primeiro, a criança mantém lá em posturas no controle, como eu falei, de 0 a 2, nós temos duas áreas do desenvolvimento. O desenvolvimento motor, onde trabalha a coordenação motora fina e a coordenação motora global, que são dois domínios da área de desenvolvimento motor. Mas também tem outra área do desenvolvimento que trabalha o lactente, que é o desenvolvimento psicossocial, que tem a linguagem e a área social. Então, são duas áreas e 4 domínios. Na área motora, nós temos 3 áreas e 6 domínios. No lactente, 2 áreas e 4 domínios. O lactente, ele passa por um período considerado sensório-motor, como Piaget descreve. Então, nesse período, não só Piaget, mas Vallon também fala desse período, mas de uma outra forma, mas não deixa de ser período sensório-motor. Então, o sensório-motor divide nos movimentos reflexos do recém-nascido. Alguns têm uma duração 1 mês ou mais ao nascer, né? Reflexo de sucção, reflexo da marcha, reflexo de preensão, reflexo de Moro, reflexo de paraquedas, enfim, tônico assimétrico, são vários reflexos. E a criança passa dos movimentos reflexos, que é um tipo de movimento, reflexo que se chama primário ou primitivo, para depois realizar os movimentos automáticos, que são os movimentos de agarre, de preensão, de sustentação cefálica, sustentação de sentação e bipedestação, deambulação, etc. Então, são vários movimentos que ela realiza, né? Durante esse processo do lactente. Quando ela sai do período sensório-motor para a etapa seguinte, ela entra no mundo simbólico, na ação interiorizada, que aí a gente chama o período práxico, que é o período da interiorização, né? Da inteligência. De 0 a 2 é a inteligência prática. Aí,
posterior a essa idade, e aí a socialização da inteligência através da linguagem. Então, a linguagem ela ocupa um espaço bem maior e mais definido na vida da criança. E quando essa linguagem é ausente, aí traz os primeiros sinais de alerta de que algo está ocorrendo, né? Pode ser por uma alteração auditiva, ou pode ser também por os primeiros sinais de um quadro de autismo. Bom, as funções mentais superiores, como foi mencionada também lá no século passado, por Vygotsky, na sequência por Luria, ela divide-se aí em pensamento e raciocínio, nas emoções, na linguagem, na atenção, na consciência, na aprendizagem e memória. As dispraxias e sistema nervoso central. Então, aqui vocês vão observar que a dispraxia, ela ocorre, tem uma associação com o nosso sistema nervoso central. Então, vocês sabem que nas funções executivas, todo ato motor voluntário e intencional, que é o movimento práxico, ele envolve vários componentes neurológicos. Primeiro, o estímulo, que é através da área sensorial, de sentidos. O prazer em realizar o gesto, o movimento desejado, que é o sistema límbico que vai estar ativado. O planejamento, organização e execução envolve a área cortical. Esse é um esquema de Luria, claro, modificado, né, que nós organizamos, mostra as 3 unidades de Luria respeito às atividades, como ocorre esse processamento da informação. Então, o estímulo é dado, o estímulo através dos sentidos. Então, nós temos a área de gnosia e a área de praxia. A área de gnosia é conhecimento, de elaboração da informação, ela passa por 3 processos: sensação, percepção e integração. E a área de organização da gnosia, que é como será feito o planejamento do movimento, ocorre na praxia, que é a decisão, programação e execução. Foi como eu expliquei para vocês. A praxia, nessa área aqui, praxia, que envolve decisão e programação e execução, as disfunções podem ocorrer em função dos 3 elementos, pode ocorrer também de 1 ou 2 elementos, ou apenas de um terceiro elemento. Essas disfunções, essas dispraxias, estão associadas ao movimento práxico. Até mesmo porque o movimento práxico, ele é diferente do movimento automático, diferente dos movimentos reflexos e dos movimentos condicionados. As áreas ativadas para cada elemento aqui também são diferentes. Então, por exemplo, uma criança com transtorno de desenvolvimento da coordenação, ela pode ter um problema de execução. Aqui na hora ela pensa, organizou o movimento aqui, vai decidir, vai se programar para executar por exemplo, dar um laço no tênis. E na hora de execução, o movimento sai descoordenado.
um indivíduo com transtorno de desenvolvimento um transtorno de déficit de atenção, TDAH, uma criança hiperativa. Ela decide, só que a programação dela, junto com a execução, acaba tendo uma lentificação de uma resposta e pode resultar no movimento mais descoordenado. Então, a percepção dela e a propriocepção, a programação não é muito bem ajustada, né? Ela na hora de a ideia, a organização, e aí nós chamamos essa alteração, no caso do TDC, que é o transtorno de desenvolvimento da coordenação, a dispraxia dele seria idiomotora. E aquele indivíduo que tem problemas na organização da ideia, aqui na programação, é uma dispraxia ideacional. Mas também tem as dispraxias, por exemplo, o indivíduo que tem uma alteração neurológica, ele tem a consciência, ele funciona ali a parte cognitiva, eu já tive um aluno até da faculdade, teve uma alteração neurológica, ele tinha preservado toda a cognição, então ele sentia, percebia, integrava bem a informação, porém, na hora da organização aqui, da execução, os movimentos não saíam como ele gostaria. Então, ele tinha uma dispraxia dessa organização, né? Que a gente vai ver como ela se chama. Eu até coloquei aqui anteriormente, que é essa dispraxia aqui, que a gente chama construtiva. Dispraxia construtiva. Então, a dispraxia construtiva, ela já envolve um grau de comprometimento neurológico maior, né? E ocorre uma preservação da gnosia, porém uma alteração da praxia. As funções executivas, é claro que ali eu dei exemplo de uma alteração neurológica, mas pode ter uma alteração neurológica mais sutil, onde também essas áreas acabam sendo afetadas. Na área motora, a área da percepção, propriocepção e coordenação. Então, aqui nas funções executivas de Luria, as dispraxias ocorrem no planejamento, execução e avaliação da ação. Ali na área do lobo frontal, onde envolve ali questões relacionadas à linguagem, à aprendizagem, à praxia, né, da linguagem, praxia do movimento, da postura, etc. Então, aqui os tipos de dispraxia, como eu comentei anteriormente, a ideacional associada ao planejamento, a idiomotora na parte de execução e a de construção nos 3 elementos ali da praxia. Outro exemplo que faz uns 15 dias também atendi aqui na universidade, uma mãe que trouxe a sua filha, já com 13 anos, de uma cidade próxima aqui de Florianópolis. A menina, ela apresentava dispraxia, problemas motores. Foi o motivo principal, né? Já com 13 anos, a cognição preservada. Ela tinha feito um teste de cognição com uma psicóloga. Ela usou o VIS, que deu normal, né? Normal médio, dentro do que se espera. Porém,
ela tinha uma lentificação no planejamento de execução, era mais lentificado, a velocidade ali de planejamento era mais lenta, né? O que ela tinha de história era história assim de alguma alteração. Ela tinha sinais de 0 a 2 anos, nada de importante, né? Ela, bom, tinha prematuridade, 33 semanas, se não me recordo, nasceu de baixo peso também, de menos 2 quilos, 1,9 kg. Ela foi deambular, a marcha sem apoio ocorreu por volta dos 16 meses, então esse já é um sinal de alerta. E ela foi diagnosticada próximo dos 10 anos com um quadro de epilepsia. Porém, antes ela já, a mãe, segundo a mãe, já apresentava, né, comportamentos de uma criança com quadro de epilepsia, né? Ela tinha ali umas pequenas ausências, não perdia a consciência, mas um quadro de ausência temporal. E isso durou um longo período até realizarem um exame mais criterioso, uma neuroimagem, né, uma tomografia, e foi identificado uma epilepsia. Resumindo, então, esse diagnóstico tardio de uma epilepsia podem ter desencadeado aí esse quadro de problemas motores. Então, ela apresentava um quadro de dispraxias na área da coordenação fina, global, na área da propriocepção, equilíbrio, esquema corporal, e na área da percepção espacial e temporal. Ela tinha 13 anos de idade cronológica e o desenvolvimento dela girava em torno de 7 anos na área motora, né? Então, todo esse prejuízo motor, a causa, o fator primário, certamente foi o quadro de epilepsia. Ela até tinha lá um diagnóstico, com a psicóloga sugeriu que poderia ser um transtorno de desenvolvimento da coordenação, né? Mas descarta quando existe um fator primário que antecede, no caso da epilepsia, esse problema, questão neurológica, né? Essa situação que faz com que a criança, ao longo do tempo, acaba sofrendo, né, ali com essas descargas elétricas, do ponto de vista neurológico. Os tipos de dispraxia também, como eu falei, o mais conhecido a nível mundial e mais ventilado é a dispraxia da coordenação, associada ao TDC. Mas não se fala em dispraxia da propriocepção, muito menos da percepção. As dispraxias podem ser primárias, também podem ser secundárias. Então, toda criança com prejuízo motor, aí você tem que investigar qual é a origem daquele prejuízo motor. Aí você vai saber se é a origem secundária. Ela tem, toda criança com deficiência intelectual, obviamente, vai ter dispraxia, né? Então, deficiência intelectual, 100% vai ter dispraxia, em geral, nas 3 áreas, né? Na área da coordenação, percepção e propriocepção. Então, todo indivíduo com alteração cognitiva, no caso, uma deficiência intelectual, pode ser leve, moderada ou mais grave, pior ainda, né? As dispraxias vão aumentando. Então, é 100%. Porém, todo indivíduo com dispraxia moderada ou grave não significa que tenha a alteração
cognitiva, né? Deu exemplo aí do caso da menina com epilepsia, tem dispraxia, porém a cognição preservada. E assim uma criança também com autismo, ela vai apresentar dispraxias, pode apresentar em uma ou duas áreas, e então as alterações motoras aparecem. Porém, o quadro do autismo, o que chama mais atenção é a parte social, né? Psicossocial, ali, comportamento, a questão da linguagem, a conduta dele mais reativa, etc. Então, você já conhece. E a parte motora não acaba ficando ali não tão importante, né, para um quadro de uma criança com autismo, mas certamente eles também apresentam prejuízo motor, tá? Aí, mediante uma avaliação, vocês vão descobrir que a área motora ele apresenta. Porém, a grande dificuldade é entrar ali naquele esquema de Luria no canal do grau de comprometimento na comunicação, examinador examinando, para interagir com a criança, né? Parte de gnosia. Então, os transtornos do neurodesenvolvimento estão na área motora e ali, outro guarda-chuva, os transtornos na área da aprendizagem. Existe a associação dos dois, né? Toda criança com transtornos de aprendizagem, mais de 50% apresentam transtornos motores. As dispraxias e avaliação motora. Então, isso vocês vão ver ao longo do curso agora, então não vou dar muita ênfase. Mas só lembrando que o manual, a primeira edição foi em 2002, e o ano passado a gente publicou a última edição, 2020. Também tem uma edição, está na quarta edição, e também tem edição em idioma inglês e idioma espanhol. As dispraxias, quais são as etapas de triagem? Então, a primeira etapa é a família, né? A família que tem que saber se o problema existe ou não, se aquilo realmente está incomodando a escola, está incomodando ela em casa, nas tarefas lúdicas que realiza em casa, ou até mesmo na escola, nas tarefas lúdicas da escola. Ah, cai, tropeça, ou tem dificuldade de segurar uma tesoura, ou fazer uma tarefa mais simples na escola. A segunda etapa é a avaliação, né? Não se pode chegar a um futuro diagnóstico se não ocorrer uma avaliação do desenvolvimento da criança, uma avaliação motora. A outra etapa é identificação, né, da dispraxia, se é uma dispraxia apenas da coordenação, se é da propriocepção e percepção, ou nas três áreas. E, mediante as alterações motoras, buscar esse diagnóstico diferencial. Ah, se ela tem outros transtornos associados ou tem alguma outra alteração, algum comprometimento mais sério. Então, aqui a dispraxia na educação infantil gira em torno, no geral, em torno de 3%. Então, a área da percepção é a área de maior comprometimento, principalmente na área fina e na área global, na área temporal. Então, aqui vocês observam que na área perceptiva temporal, aí a dispraxia chega a 17%, né? Enquanto que na motora fina chega a 20%, 21%. As prevalências mais ou menos são parecidas, dispraxia de 5 a 6%,
TDC 3 a 5, TDAH 3 a 5%, e os transtornos de desenvolvimento da propriocepção 3 a 5, transtorno de desenvolvimento da percepção de 6 a 9%. As dispraxias e os transtornos de desenvolvimento da coordenação e TDC e TDAH. Em geral, as pessoas consideram que esses dois transtornos, um apresenta comorbidade do outro, mas são dois transtornos diferentes em áreas também do sistema nervoso central, onde a área primária também apresenta uma diferença. Então, do estudo que nós realizamos, basicamente foram 60 escolares. O TDC é mais difícil de diagnosticar do que o TDAH, né? Até mesmo porque o TDC é o problema da coordenação. Porém, você nunca sabe a origem daquela dificuldade motora que a criança apresenta. Para isso precisa... Então, não adianta só a criança manifestar problemas motores. Você tem que descartar várias questões associadas. Será que ela tem alguma alteração sutil cerebelar? Pode ter uma atrofia cerebelar muito sutil. Pode ter outras alterações neurológicas e ela, como eu dei o exemplo do caso da menina com a epilepsia. Se ela não fosse diagnosticada como uma criança com epilepsia, sim, aí poderia estar no quadro do TDC, mas aí no caso aí da epilepsia diagnóstico tardio, ela entrou a epilepsia como fator primário, né? O TDC como secundário. O TDAH, sim, o TDAH já existem elementos que são mais fáceis de chegar a um diagnóstico. Então, aqui vocês observem que o TDC, 40% da população geralmente tem antecedentes de risco neurológico ao nascer. Já o TDAH não tem, não é frequente. O diagnóstico clínico também é importante. Não adianta só vocês aplicarem um questionário, então é importante já participei de trabalhos onde o diagnóstico foi feito apenas na escola, com critérios do DSM ou um protocolo complementar, o SNAP, ou outro. Então, assim fica muito mais difícil de você, e subjetivo esse diagnóstico. E os dois grupos, o quociente intelectual tem que ser dentro da normalidade. Um fato importante aqui no TDC que 40% da população começou a andar depois dos 15 meses. Então, já mostra uma alteração de tônus, uma dificuldade de postural, né? Controle postural. O grupo de TDAH, em geral, eles apresentam problemas em 4 domínios: na área motora fina, no equilíbrio, na área espacial e na área temporal. Então, ali vocês observam que, no geral, 50% das crianças com TDAH, 52 CRI que a gente avaliou, apresentaram dispraxia geral, né? Problemas motores. E o transtorno de desenvolvimento da coordenação, as áreas mais prejudicadas é a área do equilíbrio e a área motora fina, tá? São apesar também da global, mas a área de equilíbrio chega a 90%
e depois a área motora fina, 50%. A diferença aqui entre TDAH e TDC, vocês vão observar na curva aqui. Então, 20% da população com TDC apresenta, no geral, a dispraxia, né? Enquanto que o TDAH, mais de 50%, no geral, né? Sem entrar nas áreas específicas. Agora, comparando os dois grupos, TDC e TDAH, vocês vão observar que a área de equilíbrio, os dois grupos apresentam prejuízo motor. Porém, o transtorno do desenvolvimento da coordenação, essa diferença é mais gritante. Então, o TDC apresenta um equilíbrio muito inferior, enquanto o TDAH apresenta um desenvolvimento motor na área de equilíbrio inferior, e dá uma diferença estatística entre os dois grupos. Observem que na área perceptiva, o TDAH tem prejuízo nas duas áreas, espacial e temporal, enquanto o TDC não. O TDC, o espacial é normal médio e o temporal normal baixo. Mas enquanto o TDAH mais baixo, né? O TDC não chega a ter esse prejuízo. Em vermelho são os domínios motores que cada transtorno apresenta prejuízo, né? No caso do TDC, as três primeiros domínios, fino, global, equilíbrio, e o TDAH, como eu falei, fino, equilíbrio, espacial e temporal. O sistema nervoso é diferente também, né? Aqui o TDAH, geralmente o comprometimento nas funções executivas, ali o TDC também nas funções executivas, mas na área de execução, né? Pode ser que essa área de execução esteja também vinculada na hora de organizar, de executar, e aí uma via cerebelar comprometida, mas muito sutilmente, que algum exame complementar não identifica. E aqui as outras associações, né? O córtex, que é a área pré-frontal também do TDAH comprometida, né? Então, só para finalizar essa parte, os dois transtornos apresentam as dispraxias, mas são dispraxias diferentes, em domínios diferentes, como eu falei anteriormente. O TDC é mais vulnerável no desenvolvimento do período latente, desenvolvimento neuropsicomotor. A prevalência desses dois transtornos mais ou menos se parece, né, na literatura. Gira enquanto TDAH 3%, o TDC também um pouco mais, 3, 4%. E então é que o TDC tem características neurológicas cerebelares leves, mecanismos etiopatogênicos desconhecidos, e eu considero um transtorno de difícil diagnóstico. A frequência dos transtornos TDC geralmente em relação ao sexo, mais frequente no sexo masculino. Frequência maior ali 4:1, TDC e 8:1. Nosso site a gente sempre alimenta essas informações sobre os transtornos, ou colocando ali os resumos de artigos, atualizando, né? Porque hoje, usando o protocolo EDM, se vocês entrarem lá, quando se clica Kit, no Kit EDM, tem lá em PDF uma lista de trabalhos científicos, resumos, tem mais de 100 trabalhos ali aproximadamente, publicados em revistas internacionais ou nacionais que usaram o protocolo EDM.
agradecer vocês por estarem aqui comigo esse tempo, né? Deu mais de 1 hora, aí 1h15 aproximadamente. Temos o nosso e-mail aí, e aqui lá no canal, no Instagram também, a gente sempre está postando alguma coisa, algum resumo de artigo, fazendo alguma publicação. E aí, se vocês quiserem compartilhar, né, ou curtir nossos trabalhos, estão lá e acessíveis para vocês. No YouTube também eu procuro atualizar eventualmente algum vídeo que fala de alguma área específica, também fica lá à disposição. Então, muito obrigado aí vocês pela atenção. E agora a gente abre um espaço para dúvidas, perguntas, etc. Seria isso.